E aí, gente, como é que vocês estão? Começando agora o Break dos Donos da Bola. Você que quer acompanhar conosco, mande sua mensagem aqui no WhatsApp 31 9772 7663. Você também pode mandar sua mensagem no chat do YouTube e também, se quiser ter a sua mensagem destacada, manda aquele super chat. Pessoal, vocês estão acompanhando aí a discussão em que os treinadores estrangeiros são melhores que os dos times brasileiros, também acompanhando aí se os times do Brasil têm o mesmo nível superior ou inferior aos clubes da Europa. E agora eu vou ler alguns comentários de vocês em relação a isso. O Abrão Alves falou que os treinadores de Portugal estão entre os melhores do mundo, mas os times de Portugal são fraquíssimos e a prova viva está nesse Mundial. E aí, o que vocês têm achado da atuação dos clubes aí de Portugal, Porto e Benfica, que estão no Mundial? O Antônio Leal disse que caso o Cruzeiro estivesse no Mundial, iria amassar o Porto e o Benfica. Vocês acham mesmo que o Cruzeiro, com a fase que está, o futebol que tem demonstrado, iria passar o carro por cima? Vamos ver, hein? Quem sabe. Aqui é o Damian Sarto. Falou que o melhor time do Brasil é o Cruzeiro disparado. O Wanderson Freitas falou que em Portugal só 3 equipes brigam por título. Aqui no Brasil tem pelo menos 10 equipes que brigam pelo título. Então ele está falando que em Portugal a disputa é menor do que aqui no Brasil. Vocês concordam comigo? O City Kid falou que o melhor time do Brasil hoje, na verdade, é o Botafogo. Olha só, o Luiz Ricardo disse que acha que com o sucesso dos portugueses no Brasil, o fato de terem mais voz dentro do clube, mais paciência em relação à torcida e idioma, que faz com que eles sejam melhores, superiores, eles têm mais capacidade do que os treinadores brasileiros. O Márcio Gleison disse que os nossos técnicos também são excelentes. Uma coisa é treinar só medalhão na Europa e outra coisa é ganhar com esses times pobres do Brasil. Não acho que é pobre, acho que são realidades diferentes, mas realmente a gente vê que os técnicos do Brasil são sim de grande relevância e a prova está aí com as conquistas da Libertadores, por exemplo, há uns tempos atrás. O Wellington de Igarapé disse que técnico brasileiro é preguiçoso e não gosta de estudar tática e fica muito agarrado em jogador de confiança. Por isso, os técnicos portugueses estão fazendo melhor no Brasil, porque não tem apego a jogador amiguinho. Ele está dizendo, então, que se o técnico brasileiro tem esse apego a algum jogador de confiança que já tem alguma bagagem no clube, ele vai ser mais priorizado do que atletas que poderiam estar demonstrando um futebol melhor. Aqui está falando o Luiz sobre o técnico. Ele diz que os clubes de torcida têm mais paciência com técnicos portugueses, fora que os clubes investem mais por um técnico estrangeiro. O Jardim, no tempo turbulento, se fosse um técnico nacional, já teria caído. Coloca esse técnico para treinar clubes com menos investimentos. Aí a gente pode fazer uma análise. Vocês acham mesmo que se fosse um técnico nacional, na situação que o Cruzeiro estava em crise, ele teria caído? Ou, na verdade, essa confiança em um técnico estrangeiro é o que sustentou? Enfim, gente, muitas pessoas comentando aqui sobre essa análise. A gente volta daqui a pouco no próximo intervalo para falar mais do Super Mundial. É com vocês, eu volto daqui a pouco. Até mais. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Voltando agora com o Break dos Donos da Bola. Como eu havia dito, estou acompanhando aqui os comentários de vocês em relação ao Mundial e o nível dos times brasileiros em relação aos times europeus. E aqui temos o Antônio falando o seguinte: os nossos treinadores são ótimos, a diferença entre eles é a falta de apoio dos dirigentes. E isso faz com que eles tenham uma falta de respeito em relação aos jogadores que buscam ultimamente derrubar técnicos para serem titulares. Será mesmo, gente, que os jogadores brasileiros, quando eles acham que estão numa fase boa, eles vão e ficam querendo derrubar o técnico se não tiverem oportunidades? Comentem a opinião de vocês aí. O Alonso diz que o Cruzeiro está jogando o melhor futebol de todo o Brasil. Só que agora tem outros times que têm mais mídia. Será que ele está se referindo aos times que estão no Super Mundial? O Felipe Marcel falou que acredita que a Liga Portuguesa não é muita coisa, mas para ele a seleção de Portugal é melhor do que a seleção brasileira. O que vocês acham disso? Mesmo a Liga Portuguesa não sendo a melhor, vocês acham que os jogadores de Portugal são melhores do que os jogadores do Brasil? O Wallace disse que o Cruzeiro tem hoje o melhor futebol. O Fábio Júnior disse que se fosse o Cuca nas finais
do ano de 2023. Pelo menos, teria ganhado pelo menos 23 não, 24. Pelo menos teria ganhado uma, o Milito era horroroso, opinião dele aqui. O Oliver Oliveira disse que os técnicos brasileiros perderam a credibilidade em razão do protecionismo. Aqueles treinadores paizão dos caras esqueceram o profissionalismo e hoje, infelizmente, são tidos como incompetentes. Ele aqui está fazendo um comentário em relação ao Antônio, que também tinha dito sobre os técnicos brasileiros em relação aos estrangeiros. O Luiz Antônio disse que o melhor do Brasil hoje, na verdade, é o Flamengo. O Mauro Lúcio, o Ayrton Filho disse que os melhores futebols do Brasil são o Flamengo e o Palmeiras. O Thiago Michetti disse que o Cruzeiro tem jogado o melhor futebol do Brasil, todo mundo aqui comentando a opinião em relação a isso. O Adalberto disse que os torcedores de Atlético e Cruzeiro estão frustrados porque os seus times não estão no Mundial. Lembrando que o Cruzeiro venceu Flamengo e Palmeiras e o Atlético venceu Botafogo e Fluminense. Então, mesmo eles não estando lá, ganharam dos times que estão participando da competição. A Flávia de Contagem disse que o Cruzeiro tem o melhor futebol do país. O Ronaldo Gomes falou que os times europeus estão na final de temporada e por isso estão cansados, sendo que na verdade a temporada deles já acabou e vai iniciar somente em agosto. Agora o Rafael Lucas disse que quando era o antigo Mundial, não se falavam do Brasil estar no final de temporada e os europeus em começo. Então, na verdade, será que a desvantagem no momento é dos brasileiros? Não sei. O que você tem a dizer sobre? O Vinícius Soares da Mata disse que os europeus não estão jogando nada. Será que é só uma ilusão esse futebol europeu? E aí, o Ademir Gregório diz que os europeus estão sentindo na pele o que os times brasileiros sofrem. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu volto amanhã e tamo junto. Até a próxima.